Como você já sabe, à noite seguimos falando sobre o livro As Marcas do Cristão. Nessa noite não será diferente. Temos falado sobre um grupo de assuntos relativos ao nosso testemunho público. Falamos de produzir frutos, de sofrer para glorificar. Falamos na semana passada sobre a necessidade da morte diária, morrer diariamente para o pecado, para o mundo, para a carne. E nessa noite vamos falar sobre ser fiel. Que você possa meditar sobre isso. Tudo aquilo que nós falarmos hoje tem a ver com a fidelidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos falar depois do versículo 1 ao 8, mas eu quero começar só com esse versículo agora. Está aqui, ó. Já está aqui projetado, se você quiser ler por aqui, não tem problema. Diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você pode ler junto comigo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Palavra essa que já é abençoada e que tanto nos abençoa. Eu te peço nessa noite que o Teu Espírito Santo possa realizar a obra que nós precisamos que seja realizada em cada um de nós aqui. Que Tu tenhas liberdade em nosso meio e que nada nos impeça, Senhor, de aprendermos e colocarmos em prática tudo aquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então o assunto nessa noite fala sobre fidelidade. Como você sabe, a gente está extraindo esses temas de um livro, e o autor desse livro, ele começa esse capítulo falando de algumas coisas bem interessantes. A história mostra que a humanidade, em cada época, teve seus grandes ideais. A sociedade, a humanidade buscou em cada época grandes ideais, para você entender. O início da era cristã, um dos grandes ideais era a formação de um grande império, assim como foi o Império Romano. Aquele era o grande ideal da época. Depois, na Idade Média, a descoberta de grandes navegações, a observação do espaço, descobertas na ciência, foi o que norteou aquela época. Depois veio o Iluminismo, apontando para uma independência de Deus, para uma liberdade, uma falta de compromissos e regras. Ou seja, cada época da história tem um ideal, tem um foco. Qual será o ideal da nossa época de hoje? Pois é, hoje os dias atuais têm como ideal a busca pela felicidade. Não importa como, é uma busca pela felicidade. Eu preciso ser feliz, não importa. Eu olho a rede social, todo mundo lá, o pastor falava de manhã, não tem ninguém doente na rede social, está todo mundo bem, está todo mundo feliz, está todo mundo saudável, todo mundo com dinheiro. E aquilo vislumbra os nossos olhos e a gente fala, isso é ser feliz, eu quero ser feliz. E o homem, ele busca ser feliz, não importa o meio, a forma. Então, o ideal da nossa época é a busca da felicidade, do prazer permanente e da liberdade. Não importa o que você tenha para fazer, você tem liberdade para fazer o que quiser. Eu pergunto para você, para que você comece a meditar nessa noite. Esse modo de pensar da nossa época, que é a busca por essa felicidade, tem nos influenciado? Nós aqui, essa audiência, esses que estão ouvindo essa mensagem pelo YouTube, esse modo de pensar da busca da felicidade a qualquer preço tem nos influenciado hoje? Pensa aí. Eu quero que você medite sobre isso. De alguma forma, aquilo que nós temos visto, aquilo que a sociedade está, dia após dia, que o momento da humanidade está buscando essa felicidade a qualquer custo, isso influencia a gente, que tem Cristo no coração. Aqueles que são cristãos, isso tem nos influenciado? Esse livro diz que sim, pelas estatísticas sim. Não são poucos os cristãos que estão sendo influenciados por essa forma de pensar. Eduardo, mas o que isso tem a ver com fidelidade?
Conforme eu disse, a estatística diz que muitos cristãos estão buscando a felicidade a qualquer custo também. Afinal de contas, é digno, é honesto, é bom. E é verdade, amém, irmãos? Eu quero ser feliz, você quer? Amém. Muitos têm cedido aos apelos dessa nossa época atual, acreditando, e aí é o problema, que ser crente é ser feliz. Eduardo, não estou entendendo nada. Como assim ser crente é ser feliz? Eu sou cristão e sou muito feliz. Jesus tem me abençoado, Jesus está operando na minha vida. É uma alegria que não tem tamanho, é uma paz que não tem entendimento. Só que esse é o entendimento correto da felicidade em Cristo Jesus. A felicidade traz a paz, traz a esperança. O Senhor traz isso para nós. Agora, nos dias de hoje, o crente que quer ser feliz, ele quer ser feliz porque ser feliz aí é onde a sociedade nos influencia. É ter dinheiro, é ter uma vida sem dores e sofrimento, é ter uma família sem problemas, é ter saúde. Muitos só se consideram felizes se eles tiverem dinheiro, uma vida sem dores e sofrimentos, uma família sem problemas e uma saúde plena. E qual é o problema disso? Isso é uma realidade? Todos nós temos dinheiro, uma vida sem dores e sofrimentos, uma família sem problemas ou uma saúde completa? Claro que não. Somos humanos. O dinheiro tem faltado para muitas pessoas, o Brasil em crise, uma série de coisas acontecendo. Uma vida sem dores e sofrimento. Fala para mim, você que é crente, você passa uma vida sem dores e sofrimento? Impossível. Se você está então nos caminhos do Senhor, a coisa fica mais estreita. É mais difícil, você tem que abrir mão de coisas. Você tem que passar por sofrimentos sim, para honrar o nome do Senhor. E você passa por dores e sofrimentos. Ter uma família sem problemas, só na propaganda da margarina. Não é não? Tem família sem problemas? Impossível, gente. Tem sempre aquele tio, né, que no Natal, no Ano Novo, diz aquela brincadeira, é para ver ou para comer. Aquele tio que, né, chega e bagunça o ambiente. Tem alguém que tem um problema muito sério. Sempre tem alguma coisa. Uma família perfeita não existe. Mas tem muito crente acreditando que só será feliz se tiver uma família perfeita. E nós sabemos que isso não acontece. Então, nem sempre isso é uma realidade. E essa influência de lá de fora nos atingindo, coloca a nossa fé em xeque. Eu não sou tão feliz, Deus não está me abençoando, afinal de contas eu não tenho dinheiro, eu estou passando por problemas e situações, minha família não está legal, estou com problemas na família, a minha saúde não está boa, Deus não está me abençoando. Por quê? Porque lá fora está num grande outdoor enorme, daquele que está na Ponte Rio-Niterói, dizendo que ser feliz é ter tudo isso. A questão é, nos dias de hoje, a gente precisa ter cuidado para não ser influenciado pelo ideal que esse mundo nos apresenta. Então, o que é que eu devo fazer, Eduardo? Como é que eu devo agir em relação a isso? Voltando o nosso coração ao chamado. Que chamado, Eduardo? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, por favor. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esse é o nosso chamado. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esse texto que nós lemos lá em 2 Timóteo, Paulo está escrevendo uma carta pastoral para o seu discípulo, para o seu filho na fé, que foi Timóteo. E o trecho aqui fala, na Sociedade Bíblica, coloca como tema a fidelidade na pregação. E a gente vai ver aqui em alguns versículos, poucos versículos, esse conceito de fidelidade, como ele deve ser colocado em prática na nossa vida todos os dias. Sabe por quê? Eu vou te fazer uma segunda pergunta. E eu quero que você preste bastante atenção nessa pergunta.
ser fiel ou ser feliz? O que você escolhe? Ser fiel ou ser feliz? Se a sua vida estiver pautada na busca pela felicidade, assim como a sociedade do dia de hoje impõe para nós, de uma forma bem sutil, bem leve, a gente vai buscar a felicidade a qualquer preço, exatamente o que a sociedade tem feito, não importa. Mas a pergunta que eu faço para você é: ser fiel ou ser feliz? Medite sobre isso. Volta lá para o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Aqui é Paulo escrevendo então a carta a Timóteo. Versículos 1 e 2, a gente vai ler agora. Paulo começa dizendo assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, Paulo pedindo a Timóteo, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Esses 2 versículos, Paulo está ensinando que a missão do cristão não depende de circunstâncias favoráveis. Ele está dizendo para Timóteo: cumpra a sua missão independente se as circunstâncias são boas ou ruins. Em outras palavras, seja fiel à pregação. Aqui no caso, o assunto que está sendo tratado entre Paulo e Timóteo é a pregação da palavra. Seja fiel na pregação da palavra, insista, seja oportuno ou não, mesmo que as circunstâncias não sejam propícias, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, insista, cumpra a sua missão. Ele orienta Timóteo a corrigir, repreender, exortar e ensinar com paciência. E o que isso influencia na nossa vida? Ali ele está falando da pregação da palavra, mas isso também tem um ensinamento para nós na prática. A nossa vida prática, isso reflete, porque nós precisamos ser fiéis a Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Você lembra de algum momento da sua vida que você foi fiel a Deus quando tudo estava de cabeça para baixo? Quando tudo era desfavorável e você escolheu ser fiel a Deus? O autor do livro, nesse livro que nós estamos acompanhando, diz assim: coloque essa verdade, ou seja, fidelidade, coloque essa verdade em seu coração. Ser fiel é mais importante do que ser feliz segundo o mundo. Vou repetir para você: ser fiel é mais importante do que ser feliz segundo o que o mundo acredita, para que a gente entenda melhor. Ser fiel é mais importante do que ser feliz, conforme esse mundo nos ensina. Versículo 3 e 4. Ele continua dizendo para Timóteo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele está falando, a audiência, Timóteo, que você prega, virá o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe o que isso aponta? Ser fiel ou ser feliz. Haverão tempos em que aqueles que são a audiência, aqueles que são a igreja, Timóteo, que você vai pregar, eles estarão como coceira nos ouvidos. Eles buscarão outros mestres. Que mestre é esse que aquela igreja lá na época de Timóteo estava buscando? Mestres que dissessem para ele aquilo que eles queriam ouvir. Trazendo para os nossos dias, mestres que vão dizer para nós aquilo, o atalho, o caminho mais rápido para a felicidade. Que felicidade? Uma felicidade baseada: eu só sou feliz se eu tenho dinheiro, eu só sou feliz se eu não tenho provações, eu só sou feliz se eu tenho uma família abençoada, eu só sou feliz se eu estou bem na foto. Nunca foi isso que Jesus nos deixou. Pelo contrário. Então, as pessoas buscariam mestres que falassem apenas coisas agradáveis. Você já tem visto isso acontecer nos dias de hoje? Pois é. Que aprovassem os seus desejos, que evitassem confronto com o pecado. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela está aqui para nos orientar, nos abençoar e também nos exortar.
E quando nós vamos a um lugar onde você ouve uma palavra que nos exorta, que nos traz uma mudança para que estejamos melhores com Deus, glorifique a Deus por isso, sabe por quê? Porque tem muito lugar que só fala aquilo que é agradável, só fala aquilo que traz a felicidade. Afinal de contas, você é crente, rapaz, não tem mais dificuldade, é só vitória. Eu quero perguntar para você que está no caminho do Senhor há muito tempo, é só vitória? Não é. De vez em quando vem um vento, de vez em quando vem um deserto, e eu digo para você, na hora do deserto, o que te sustenta? A felicidade passageira ou uma vida fiel a Deus é que te sustenta? Eu tenho certeza que é uma vida fiel a Deus. Esses que falam coisas agradáveis, que aprovam os desejos, que evitam confronto com o pecado, isso tudo é fruto de buscar a felicidade mais do que a fidelidade. Então a gente precisa buscar a fidelidade. A mesma passagem fala sobre a coceira nos ouvidos. Isso significa que vontade de ouvir apenas aquilo que satisfaz. Glórias a Deus porque a gente tem ouvido coisas que têm nos transformado. Para ouvir coisas que só nos satisfaz, a gente não precisaria estar aqui. Porque aqui a palavra de Deus vai dizer para a gente que a gente precisa ser fiel a Deus, que a gente precisa vencer o pecado, vencer a carne, vencer o mundo. Muitas vezes você fala assim, ai meu Deus, eu vim para cá para ouvir uma palavra de vitória. Meu irmão, essa palavra de vitória, porque ela está te transformando dia após dia, para que você possa provar da fidelidade de Deus. Então não despreze essa palavra. Muitos hoje, a felicidade que influencia a vida do cristão, muitas vezes esses cristãos influenciados, muitos querem evangelho sem renúncia, não existe. Para ser crente você não renuncia a muita coisa? Não é verdade? Muitos querem bênção sem transformação. E o processo fica onde? E o deserto no caminho? Para chegar lá, você passa por uma transformação. Promessa sem arrependimento, meu irmão, sem arrependimento de pecados, a gente está longe da presença de Deus faz tempo. A gente precisa, né? Então, na nossa vida prática, esses versículos 3 e 4 dizem o seguinte: atalhos baseados no modo de pensar desse mundo, feliz em vez de ser fiel, não nos levarão à presença de Deus. Foge dos atalhos. Sempre que a gente ouve falar, às vezes o pastor está pregando, sempre retorna. Quando ele fala de atalho, nunca é coisa boa. É sempre aquele caminho que você sabe que tem que percorrer um grande caminho, perseverar no caminho, e alguém te oferece um atalho, uma saída mais rápida, né? Corta aqui pelo acostamento e vai embora pelo acostamento, você vai chegar primeiro lá. Esse é o atalho, e o atalho normalmente, ele nos leva para bem longe da coisa certa. Versículo 5. Paulo continua dizendo: mas você seja sóbrio, Timóteo, em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha quanta coisa Paulo está falando para Timóteo. Seja sóbrio, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, eu e você, Timóteo, como servo de Deus, precisa permanecer firme, mesmo em meio às lutas. Quantos de nós já falaram assim, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir, está muito difícil, não dá para mim não, se talvez eu me afastar vai ser mais fácil, eu vou jogar, não aguento mais, está difícil, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Pois é, tem hora que a gente não vai entender mesmo, mas o ministério, a nossa vida cristã, ela não é feita de emoções, mas o mundo ensina isso. O quê? Você ainda não trocou de carro? O quê? Você ainda não tem uma casa? O quê? Você não está viajando? Coitadinho de você. Quando na verdade Deus não quer nada disso, e nem te prometeu e não me prometeu nada disso. O Senhor prometeu que ia nos dar uma vida abundante que vai muito além de tudo isso. Uma vida cheia de graça, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de expectativa. Então eu quero dizer para você que a vida cristã não é apenas emoção. Ela envolve perseverança, responsabilidade e fidelidade. Eu e você,
Se queremos ter a marca de um verdadeiro cristão, a gente precisa pedir a Deus nas nossas orações: Senhor, me ajuda a ser fiel. Me ajuda a ser um homem e uma mulher verdadeiramente fiel. Lembra de Jó? Todo mundo vai lembrar dessa história de Jó, né? Ele estava lá, tudo certo. Com todos os seus bens, com todos os seus filhos, com tudo direitinho. De repente começa a vir um monte de WhatsApp, né? De mensagem. Se é que a gente pode dizer assim nos dias atuais. Começa a receber um monte de mensagem. Seu filho morreu, estava reunido, caiu a casa, morreu, os seus animais, e a coisa foi gradativamente se perdendo. E no final daquela história, de tudo aquilo que ele perdeu, é interessante ressaltar que ele perdeu tudo, mas ele se manteve fiel. Ao ponto dele dizer no final de que eu o conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem. Ele foi fiel em meio às circunstâncias mais adversas possíveis. Conforme eu falei, ele perdeu tudo, mas se manteve fiel. Sabe por quê? Ele tinha aquilo que lhe fazia feliz, verdadeiramente. E sabe o que era que ele tinha? O Senhor. Ele não dependia do gado, ele não dependia das posses para ser feliz, ele não dependia daquela família enorme que ele tinha, bem sucedida, ele não dependia da reputação dele perante todo mundo, que todo mundo falava: mas Jó, muito bem sucedido, um homem muito bem-aventurado. Ele não dependia disso para ser feliz, ele dependia de Deus para ser feliz. Na nossa vida prática, o que é que significa isso? Ser fiel em meio às lutas, crendo na fidelidade de Deus. Seja fiel em meio às lutas, crendo na fidelidade de Deus. Peça a Deus que te torne alguém fiel de dentro para fora. A nossa fidelidade não é de fora para dentro, não depende do que está fora, não depende do que está acontecendo fora para eu ser fiel. Eu sou fiel de dentro para fora. Esse deve ser o nosso pedido. Vamos ser fiéis de dentro para fora. Versículo 6. Ele diz assim: quanto a mim, e agora é Paulo falando para ele, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. E aí vem o versículo que nós lemos no início, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Antes de falar desse versículo, eu quero ler uma passagem que eu extraí desse livro que nós estamos acompanhando, que o autor diz assim, preste atenção. Quando falamos de fidelidade, temos que ter em mente um pintor de telas, diante de uma tela branca. Imagina um pintor, cavalete, a sua tela branca. Ele começa a dar as primeiras pinceladas, aos poucos um detalhe vai surgindo, mas ainda não é o quadro inteiro. A coisa vai começando a ser construída. Ele continua e mais uma parte aparece. Você já viu alguém pintando isso? Outro dia vi alguém pintando um quadro, só fazer aqui uma elucidação. Ele estava pintando de cabeça para baixo, vários riscos, e daqui a pouco o cara fez assim, e estava aquela coisa linda pintada. Então, um pintor, ele começa a dar as primeiras pinceladas, você olha, não entende o que está acontecendo, ele continua dando pinceladas, e mais uma parte aparece, por fim, ele pinta a tela toda, e então nós podemos ver a obra completa. E o autor diz: a nossa fidelidade para com Deus é como um quadro. Os dias são as pinceladas que nós vamos dando dia após dia. Porque não é fácil ser fiel a Deus. Não é fácil vencer as tentações que esse mundo oferece, os atalhos que esse mundo oferece. Mas dia após dia, cada vez que você vai dando uma pincelada de fidelidade nesse quadro, a sua vida vai sendo construída, a sua fidelidade vai sendo construída. E ele diz assim: a obra ainda não está completa, mas estamos trabalhando para completá-la. Ou seja, cada dia que você é fiel a Deus, é como se você fosse, aquela obra final fosse sendo completada. Cada atitude que você venceu de não dar margem para a facilidade, para o atalho, para o suborno, para a coisa errada, e você escolheu ser fiel a Deus, você está pintando esse quadro. Você está sendo trabalhado nesse conceito de fidelidade. Um dia ela ficará completa e poderemos ver qual foi o resultado. O autor usa essa figura do quadro para a gente entender que a fidelidade, a gente decide ser fiel a Deus,
porque importa ao Senhor que nós sejamos fiel, assim como Ele é fiel conosco, e a gente vai construindo isso dia após dia. Ninguém faz assim, ó, fiel. É algo que você precisa desejar, é algo que você precisa buscar, é algo que você precisa dia após dia. Eduardo, e o que Paulo fala nesse versículo 6? Paulo fala, ele está dizendo aqui, olha, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Ele está falando para Timóteo que o tempo da partida dele está chegando, ou seja, que ele está quase morrendo, mas ele não está choramingando, ele não está entristecido, tenham pena de mim, não, ele não fala com tristeza ou derrota, pelo contrário, ele declara uma vitória no versículo 7, coloca para mim por favor, no versículo 7, quando ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, isso é algo maravilhoso. Paulo ele está comparando a jornada cristã, a minha jornada, a sua jornada, com uma luta, uma corrida e uma missão. Combati o bom combate. Quem é que consegue combater o bom combate, chegar no final da carreira e dizer, combati o bom combate, senão aquele que está sendo fiel a Deus? Ele estava próximo de ser morto, e ele está olhando para a vida dele e fala assim, graças a Deus eu escolhi ser fiel a Deus e eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Só guarda a fé quem é fiel a Deus. Sabe por quê? A tentação está batendo lá fora. Importa é ser feliz. Daqui a pouco vai morrer e não aproveitou nada dessa vida. Aquilo que a gente falou na semana passada sobre a morte diária, né? Importa é ser feliz. Olha, o tempo passa rápido, hein? Você nem sabe o dia de amanhã. Realmente, eu não sei o dia de amanhã. Mas eu quero dizer que Paulo aqui, chegando ao final da sua vida, um homem muito usado por Deus, ele pôde dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, minha irmã, o maior sucesso do cristão não é fama ou riqueza, mas é terminar fiel. Eduardo, estou tentando aplicar como eu vou ser fiel no meu dia a dia. Você pode ser fiel de várias formas. Você pode ser fiel a Deus, não se contaminando com as coisas que esse mundo está te oferecendo, não abrindo mão para as facilidades que o mundo dá todo dia. Afinal de contas, a facilidade que o mundo dá te traz um benefício financeiro. Você já parou para pensar no que você fez com esse dinheiro, que foi fruto de um atalho, que foi fruto de algo assim? Esse dinheiro rendeu, esse dinheiro foi bênção. Os cristãos mais antigos vão dizer que um dinheiro fruto de um atalho, em vez de trazer bênção para a nossa vida, às vezes traz maldição para a nossa vida. É um dinheiro que parece que vai abençoar, e ele cai como um sactel furado, a gente não vê por onde ele passou pelos dedos, a gente não entende. Fala, meu Deus, mas eu trabalhei tanto para esse dinheiro chegou e ele não serviu para nada. Em contrapartida, quando nós somos fiéis a Deus, o que acontece? O pouco, com a fidelidade de Deus, aquilo se multiplica. A gente tem tanto que até abençoa pessoas com aquele dinheiro. Então não é a questão do quanto de dinheiro, é o nosso coração em relação a isso. E não é só dinheiro, é a forma como a gente age, a forma como a gente trata as coisas, fidelidade a Deus. Quero dizer para você, seja fiel a Deus nas grandes coisas, mas também nas pequenas. Naquelas coisas do dia a dia, que você vai num comércio, né, e, sei lá, até passar na frente de alguém, fazer coisas assim desse tipo, ter vantagens, seja fiel nas pequenas coisas. E a gente termina com o versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quando você ouve falar de coroa, o que você pensa? Coroa, quando você vê uma cerimônia de coroação, aquela pessoa está ali para ser coroada, aquela pessoa está ali para ser honrada, aquela pessoa é como se estivesse recebendo uma grande recompensa, o privilégio de usar aquela coroa.
E aqui Paulo está dizendo sobre honra, sobre recompensa, sobre uma vitória eterna. Aqueles que são fiéis a Deus terão uma vitória eterna. E a pergunta é: ser feliz ou ser fiel? O que será que importa para nós? Todo cristão que permanece fiel a Cristo receberá uma recompensa eterna. Então, ter a marca, ser reconhecido como cristão passa por sermos fiéis a Deus. A frase que eu deixo final para você é: manter a nossa fidelidade a Deus, custe o que custar. Sem falar nas bênçãos que vão nos alcançar pela nossa fidelidade a Deus. Quem é fiel a Deus não corre atrás de bênção, as bênçãos nos alcançam. Quem é fiel a Deus vê as promessas se cumprindo, não porque nós merecemos, mas porque Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Às vezes a gente se empenha em correr atrás da bênção, em correr atrás da promessa, mas às vezes talvez nessa jornada a gente está pegando atalho, a gente está dando um jeito de chegar mais rápido, quando na verdade Ele só quer que a gente permaneça fiel. Amém? Se Deus permitir, na semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse mesmo livro. Agora a gente não vai falar mais da parte do testemunho público, a gente vai falar de uma coisa muito pessoal, que é a ação de Deus em nós, como Ele age em nós. E o tema da semana que vem é guiados pelo Espírito Santo. Que você tenha expectativa daquilo que Deus há de falar, amém? Vamos ficar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos.